Salve galera, paz. Eu fui desafiado pela dona Raíssa na brincadeira de lançar a palavra e ela passou essa bola para mim. Caso eu não fizesse o vídeo, teria que pagar uma prenda, que seria dar um livro ou uma Bíblia para ela. Ela pensou que ia ganhar tudo isso caso eu não fizesse o vídeo, mas infelizmente ela não vai ganhar. Que tristeza, né? E eu quero falar um pouco sobre o rei Ezequias, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu viesse estar falando um pouco de Ezequias para vocês e falar sobre o ato de fé que ele teve quando ele estava reinando em Judá. Ezequias foi o 13º rei de Judá e ele começou seu reinado com 25 anos. Na Bíblia NVI diz que ele reinou 29 anos, já na tradução judaica diz que ele reinou 25 anos. Ezequias, o seu nome, ele significa Jeová fortalece. Ezequias ele foi considerado um dos maiores reis de Judá pela sua dependência de Deus e pela grande fé que ele tinha em Deus. Então ele foi considerado um dos maiores reis por isso, onde ele seguiu os passos de Davi, que era o seu antepassado. Por volta de 701 a.C., houve um confronto entre Ezequias e o rei da Assíria, onde o rei da Assíria queria conquistar o território de Judá. Esse rei ele tinha uma certa fama de devastador, ele já havia conquistado diversos reinos, então ele mandou uma mensagem dizendo para o povo de Judá que o Deus deles não poderia salvá-los das mãos deles. Então o povo ele teve medo por saber que esse rei tinha uma certa fama, ele já havia conquistado diversos reinos, então ele tinha uma fama de conquistador, de devastador de reinos, e por onde ele passava ele deixava um rastro de destruição e morte. Então o povo de Judá teve muito medo. E Ezequias, como rei de Judá naquela época, ele teve que lançar uma palavra de ânimo, uma palavra que desse coragem ao povo para enfrentar o exército do rei da Síria. E as palavras de Ezequias foram as seguintes, elas estão lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 7 ao 8. Vou ler aqui para vocês. Sejam fortes, tenham coragem, não tenham medo nem esmoreçam diante do rei da Assíria ou do seu exército que ele trouxe. Pois aquele que está conosco é maior do que o que está com ele. Ele tem força humana, mas nós temos Adonai, o nosso Deus, para nos auxiliar em nossas batalhas. O povo pôs o coração nessas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Querido, o diabo ele fica ao nosso redor fazendo barulho. E ele põe no nosso cotidiano diversas dificuldades. São lutas, são grandes problemas que acontecem no nosso decorrer, no nosso dia a dia, e situações que parecem ser impossíveis de se resolver. E a partir do momento que a gente começa a tentar resolver essas situações com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, nós esquecemos que Deus é quem luta por nós. Então a nossa fé ela vai se anulando por causa desses barulhos, a partir do momento que nós damos ouvido a esses barulhos, a essas jogadas que o inimigo joga em nossa vida, certo? Então, Ezequias, ele vendo isso, que o povo desanimou por causa do barulho que o rei da Síria fez, das ameaças que ele fez, então, dentro de Ezequias, ele acreditava que Deus lutava por ele. Então, querido, nós temos que entender que Deus é quem luta por nós. Então, a partir do momento que a gente dá ouvido a esses barulhos, essas coisas do inimigo, nós anulamos a nossa fé, digamos que nós ficamos incrédulos, digamos assim, e começamos a lutar com nossas próprias forças. Mas Deus é que luta por nós. E quando isso acontece, certamente nós perdemos a batalha e caímos no decorrer da caminhada, certo? Lá no versículo 20 do mesmo capítulo, diz o seguinte: por causa disso, Ezequias, o rei de Israel, e o profeta filho de Amós, que era Isaías, oraram e clamaram aos céus. Querido, Ezequias junto com Isaías, vendo isso, eles clamaram ao Senhor. Eles se submeteram ao poder de Deus, pois eles acreditavam que Deus é quem lutava por eles.
Vamos lá agora lá para Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Querido, o que Ezequias, junto com Isaías, fez foi isso. Eles se submeteram ao Senhor. Eles clamaram a Deus naquela situação que eles estavam vivendo. E a Bíblia fala que o Senhor respondeu a oração de Isaías e Ezequias da seguinte forma: Deus enviou um anjo no acampamento do rei da Síria, onde dizimou todos os guerreiros, que eram cerca de 185 mil guerreiros. Gente, era muita gente, era muito negro para lutar. Então o Senhor enviou esse anjo e foi dizimado essa galera inteira. Mas o rei da Síria conseguiu escapar e ele fugiu. Assim como a Bíblia fala que quando a gente resiste o diabo, quando a gente se sujeita a Deus, ele vai fugir de nós. Então foi o que aconteceu com o rei da Síria. A partir do momento que Isaías e Ezequias começaram a orar e se submeteram ao poder de Deus, venceram a batalha, o anjo derrotou todos os guerreiros, mas o rei da Síria, que era o principal líder daqueles guerreiros, ele conseguiu escapar, mas ele bateu em retirada. A Bíblia fala que ele se retirou com muita vergonha. E dias depois ele foi morto dentro do templo dos seus deuses pelos seus próprios filhos à espada. Querido, hoje o que eu quero te dizer é o seguinte: nós temos que aprender a ser mais dependentes de Deus, assim como Ezequias, assim como Isaías fez, se submeter ao poder do Senhor, acreditar que Deus pode mudar a nossa situação e que só Ele luta por nós. A gente tem que sair da frente e deixar o Senhor lutar por nós, que simplesmente no instalar de dedos, cara, Deus pode mudar a tua história. E que isso, cara, venha gerar fé no teu coração, que essa palavra venha te impactar, venha trazer ânimo na tua caminhada. Faça assim como Ezequias e como Isaías. Se submetam ao Senhor, submetam ao seu poder. Busquem, clamem em oração ao Senhor, que Ele vai te responder e vai mudar a tua história. Galera, essa é a palavra. Espero que isso cause um grande impacto na vida de vocês, que traga fé aos vossos corações. E é isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na bênção. Até mais.